A Alemanha tem uma nova doutrina geopolítica. É a Alemanha 2.0? O país que jurou a paz, agora quer a guerra, quer o poder? Vamos ver o que diz aqui o seu primeiro-ministro Friedrich Merz e a doutrina da nova normalidade. Esse é o nome da doutrina geopolítica alemã que ele trouxe agora, a doutrina da nova normalidade. Essa doutrina ela fica bem clara aqui no seu discurso feito no dia, qual foi o dia do discurso dele? No dia 24 de junho, ele fez esse discurso diante do Bundestag, que é o parlamento alemão. Ele vai lá e faz todo esse discurso, vocês podem ler aqui, ele está nesse site aqui da revista Le Grand Continent, que é em francês e espanhol. Qualquer coisa você bota só o tradutor do Google e pega ali para ler, caso não saiba nem francês nem espanhol. No meu caso eu sei espanhol aqui, francês, e gostaria de aprender um dia. Mas vamos lá, qual que é essa doutrina? A doutrina que ele traz, a doutrina da nova normalidade, ela trabalha a questão da realidade dos conflitos atuais. Quais são os conflitos atuais que nós temos? Temos a agressão da Rússia contra a Ucrânia, que está aí desde 2023, começou em 24 de fevereiro de 2023 e tem mais de 3 anos que está essa guerra, não termina. Temos o ataque, ele condena, ele usa essas palavras mesmo aqui, o Friedrich Merz, chanceler e primeiro-ministro da Alemanha. Ele diz que houve um ataque bárbaro do Hamas contra Israel. Isso daí é outra coisa que nós temos na realidade. E temos o regime iraniano que quer e tenta desenvolver o seu programa nuclear, no qual Israel ali, juntamente com os Estados Unidos, destruiu boa parte. O Trump diz que destruiu tudo, outros dizem que não foi bem assim que destruiu tudo, mas foi uma grande parte e tal. Mas ele diz que essa tentativa do regime iraniano de ter um programa nuclear é algo que faz parte da realidade dos conflitos internacionais atuais. E diante disso, segundo o chanceler alemão, temos 3 pilares de cooperação internacional, do qual a Alemanha faz parte e que podem atuar sobre estes conflitos. Quais seriam esses pilares? Um deles seria a União Europeia, no qual a Alemanha é a grande líder, principalmente o líder econômica. Outro deles é a OTAN, no qual o grande líder é os Estados Unidos, mas a Alemanha tem peso. E tem o G7, que é esse encontro das 7 maiores economias do mundo, tal. Maiores não sei, mas é dos países ali do norte que resolveram se encontrar, que tem uma economia muito boa. Maiores daí é questionável, porque apesar de ter um bom IDH, tudo isso daí, a China é a segunda maior economia do mundo, né? Beleza. Objetivo central, então, dessa nova doutrina da nova normalidade é a força e a confiabilidade, ou seja, aumento de investimentos em defesa e infraestrutura estratégica para que eles tenham um exército muito mais forte. Ele propõe isso para quem? Para a própria Alemanha ter um exército mais forte, mas também para os membros da OTAN, tirando os Estados Unidos, ou seja, ele fala para todos os membros ali europeus e a Turquia juntamente, para que eles possam realmente melhorar a sua defesa diante desse mundo mais conturbado. A outra coisa é recuperar a confiabilidade através de reformas econômicas e redirecionamento da política migratória, que é um problema que na Europa enfrenta, e a gente vai ver mais detalhadamente sobre isso. Primeiro, então, nessa nova doutrina, qual é a posição do governo alemão, do Friedrich Merz, que é o chanceler da CDU. Ele já ganhou as eleições no início desse ano, e a CDU é historicamente um partido conservador na Alemanha, de centro-direita, mas não é tanto ao extremo como é a AfD, que realmente quer expulsar a AfD, quer expulsar todos os imigrantes da Alemanha, e ele trabalha com transformar as leis e a política migratória da Alemanha, mas não chega no nível da AfD. Então, esse governo da CDU conservadora alemã, que é o partido da Angela Merkel, ele chega e diz o seguinte: qual é a nossa posição sobre o governo de Israel? A posição do governo alemão é de defesa incondicional do direito do Estado de Israel se proteger. Ou seja, Israel está lá no meio da Palestina com vários países árabes que não lhe são favoráveis e tem problemas na região. O que ele deve fazer? Se defender.
Se defender de quem, principalmente? Principalmente contra o Irã. Porque com o Egito, o Israel já tem um acordo, com a Arábia Saudita já está neutralizado. Então, o problema de Israel hoje, eu falei aqui dos países árabes, mas olhando atualmente, no passado Israel já teve muitos problemas com os países árabes. Só que hoje o problema é diretamente com o Irã, que não aceita que possa existir o Estado de Israel lá. Ele diz, o que diz o Irã? O Estado de Israel não pode existir, ele tem que ser eliminado do mapa, ele não pode existir ali. E obviamente o Estado de Israel vai dizer, não, como é? Você quer me destruir? Obviamente que não. E aí o Estado alemão, o governo alemão, ele diz, nós somos totalmente a favor da defesa de Israel contra esses grupos que tentam eliminar Israel. Contra o Irã e seus proxies, seus grupos aliados na região que atuam de acordo com os interesses do Irã. Quem são esses grupos? O Hamas, o Hezbollah e os Houthis. Os Houthis no Iêmen, o Hezbollah no sul do Líbano e o Hamas ali na faixa de Gaza. O Hamas, Israel praticamente destruiu, o Hezbollah praticamente destruiu também, e os Houthis, Israel juntamente com os Estados Unidos, Reino Unido e França bombardearam lá e diminuíram as suas forças, os enfraqueceram. E o Irã, eles foram lá e bombardearam suas instalações nucleares, enfraquecendo também. E aí o governo alemão diz, nós somos totalmente a favor disso daí. A outra questão é que ele afirma que o Estado hebraico está fazendo o trabalho sujo do resto do mundo ao conter as ameaças da região. Olha que interessante. Praticamente assim ele está dizendo, nós contratamos Israel para dar um pau lá na galera lá no Oriente Médio, para ficar todo mundo quietinho, e ele faz o nosso trabalho sujo, tá? Tá de boa aí? Ele é o nosso, como a gente possa, o nosso sicário, diríamos aí sim. Isso daqui tem tudo a ver com o que aconteceu recentemente na região de que Israel se tornou a maior potência do Oriente Médio. Eu vou deixar no final, aqui, no cardzinho, o vídeo, que é onde eu detalho disso tudo, de como Israel se tornou a maior potência do Oriente Médio. Porém, o governo alemão, do Friedrich Merz, tem uma crítica a Israel, que é a crítica à condução da guerra em Gaza. Então, por mais que ele diga que Israel tem direito a se proteger, os objetivos israelenses na faixa de Gaza são criticados e defende que haja já um cessar-fogo. Dizendo assim, Israel, você beleza, já deu um pau no Hamas lá, destruiu o Hamas, você foi o nosso sicário, foi o que é o valentão que a gente contratou aqui para bater em todo mundo, mas agora você bateu demais, foi lá na loja, bateu no cara, destruiu a loja do cara e bateu nos atendentes também, não precisava tanto, era só para bater no cara, vocês foram lá e fizeram muito mais, vocês fazem nosso trabalho sujo, mas não precisa sujar tanto, tal, mais ou menos isso daqui. É meio que duas medidas, né? Então ele tem essa pequena crítica a Israel, porém, de forma total, eles defendem a posição de Israel de defender-se e dar um pau na região e todo mundo ali. Essa é a posição atual do governo alemão sobre Israel. Agora sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Eles falam que a Rússia anexou a Ucrânia em 2014, por isso ela foi expulsa do G7, era G8, ficando só G7. A Alemanha, ela deseja o fim da guerra, e abertas negociações para cessar fogo entre a Rússia e a Ucrânia. Porém, segundo a versão alemã aqui, a Rússia não tem interesse em negociar. Os ucranianos querem negociar incondicionalmente o cessar fogo, mas a Rússia não quer. Os russos são muito maus e não querem. Aqui ele continua. Ele diz que eles continuam apoiando a Ucrânia, vão enviar armas, vão enviar dinheiro para a Ucrânia, e continuam apoiando a utilização da linguagem de força. Eu coloquei exatamente as palavras que ele dizem, continua utilizando a linguagem de força contra a Rússia e impondo novas sanções a Moscou. É o que deve ser feito. É o que acredita o governo alemão. E prevê elevar os gastos da defesa de 3,5% do PIB até 2029 e 5,5% do PIB nos gastos em defesa até 2035, por receio de que a Rússia invada outros países da Europa e também porque Trump pressionou por todo mundo para aumentar isso daqui. Porém, isso aqui vai ter um resultado sobre a Alemanha. E eu vou deixar no final também um vídeo só falando aqui sobre como os Estados Unidos pressionou os países da OTAN para aumentar os seus gastos de defesa e sair das costas dos Estados Unidos, que estava praticamente fazendo a guarnição, protegendo a Europa sozinho.
Aqui, ó, vamos ver aqui uma parte do discurso dele pra gente ler aqui. Eu acho bem interessante. Vamos pegar qualquer parte aleatória. Isso aqui, ó. Senhoras e senhores, permita-me concluir dizendo que as últimas semanas têm sido, em muitas partes do mundo, semanas de crises, de ruptura e também de violência na Ucrânia, no Irã, em Israel e em Gaza. Nas últimas semanas tem se demonstrado uma vez mais que não podemos contar que o mundo que nos odeia volte logo a tempos mais tranquilos. Mas podemos influenciar na forma em que esta nova normalidade muda nossa vida cotidiana. Depois a gente lê mais umas partezinhas, mas esse foi parte do discurso lá. Eu fiquei realmente intrigado e até com um certo medo pesaroso com essa palavra que ele disse. Eu fiz a tradução literal e ele diz o seguinte: transformaremos o Bundeswehr, que é o nome para o exército alemão, no exército convencional mais poderoso da Europa. Vou ler novamente. Transformaremos o exército alemão no exército convencional mais poderoso da Europa. Sabe a última vez que aconteceu isso? Foi quando o exército alemão foi lá, deu um pau nos franceses e fundou a Alemanha, o exército prussiano. Foi justamente em guerras contra a França que se fundou a Alemanha lá, a Alemanha de Bismarck. Depois, o exército alemão forte estoura a Primeira Guerra Mundial e o exército alemão forte estoura a Segunda Guerra Mundial lá com o pintor austríaco. É um bom presságio isso do exército alemão forte? Não é, mas é o que ele está buscando aqui. Outra coisa também que reforça a posição do governo alemão sobre tudo isso que aconteceu em relação à guerra aqui é que, devido a isso, ele apoia o reforço dos aliados na Europa Oriental. Não tem um mapinha aqui da Europa Oriental? Vamos abrir aqui no Google. Ó, Google. Vamos colocar Google. Google Maps Lituânia. Por que eu vou colocar isso daqui? Porque quando ele fala que apoia os esforços desses países por aumentar seus gastos militares, por aumentar seus gastos de defesa para se preparar para uma guerra, é porque esses países como, por exemplo, Estônia, Letônia e Lituânia estão aqui na fronteira da Rússia. A Bielorrússia é totalmente aliada da Rússia. Então, para os russos passarem por um exército aqui rapidinho. Olha a Polônia aqui também. A Ucrânia já está invadida. Olha a Moldávia aqui, a Romênia. Estão tudo do lado da Rússia. Olha a Finlândia. São todos a primeira região de passagem da Rússia para invadir outras regiões da Europa. Isso acendeu um medo na Alemanha e eles dizem que apoiam e reforça o reforço dos aliados da Europa Oriental, que são justamente esses aqui que nós estamos vendo. E outra coisa mais. A segurança, ele diz, a segurança da Lituânia é também a segurança da Alemanha. E aí, o que ele faz? Ele destaca a Brigada 45 que se instalou no território lituano. Exatamente aqui, ó. Lituânia. Ou seja, é a primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial que os alemães tiram seu exército de dentro do seu território e enviam para outro país para ficar lá para uma possível guerra. A ideia é que chegue até 5.000 soldados alemães aqui na Lituânia. E só lembrando, tá vendo que aqui é a Polônia? Aqui é a Lituânia. Mas aqui é a Rússia. Aqui é Kaliningrado. É esse enclave, esse território russo no meio da Europa. Prontinho para começar uma guerra com a Lituânia e com a Polônia. E uma guerra do Mar Báltico, que é a única saída que tem a Rússia é aqui, por São Petersburgo. Eu acho, só acho, não sei se vocês concordam comigo, eu só acho que o mundo está aqui ficando um pouco mais tenso, a situação na Europa está ficando um pouco mais tensa e a galera está se preparando para isso, como mostra o discurso e a nova doutrina geopolítica do Friedrich Merz, do governo alemão. O que vocês acham? Bota aí nos comentários. Agora, a posição dele sobre a União Europeia.
aprofundar o mercado comum europeu, fortalecendo a integração econômica para que o comércio entre eles possa gerar muito mais dinheiro, redirecionar a política migratória no continente com foco em maior controle e seletividade. Eles querem controlar melhor quem vai entrar na Alemanha e quem não pode entrar, barrar essa entrada que está sendo massiva, absurda, assim, o grande número de pessoas que conseguem entrar ilegalmente lá, que foi uma política, querendo ou não, que a própria Angela Merkel do partido dele fomentou no passado, e agora ele quer reverter isso, até porque ele ganhou as eleições pegando parte do discurso da AfD, que é contra a imigração, dizendo, não, é a AfD que fala que vai fazer isso, mas a gente vai fazer muito melhor, confia. Outra coisa que ele quer, menor regulação por meio de desburocratização das instituições e leis europeias, facilitar fazer negócio na União Europeia, e expandir acordos de livre comércio para que amplie o comércio global da Europa com outros países e outras regiões do mundo. E aí, por falar disso, nós temos um acordo realmente de livre comércio com a Europa, melhor dizendo. Nós estamos desenvolvendo há 20 anos um acordo entre Mercosul e a União Europeia, um acordo que tem certa dificuldade em sair, mas tem um acordo em andamento aí, que pode ser que beneficie os europeus, possivelmente eu acredito que vai beneficiar, porque eles vão vender muito da sua indústria pra gente e não vai ajudar a nossa indústria. A nível industrial, a gente consegue falir mais a nossa indústria, é o que parece, esse acordo, e facilitar para a indústria europeia vender aqui. Para eles isso aí é vantajoso. Mas o que impede esse acordo de ir tão à frente? O que impede esse acordo de ser finalizado, que é o que querem os alemães, é que os franceses não querem finalizar esse acordo. Por quê? Porque no momento em que esse acordo entrar em vigor, a nossa indústria não vai vender tanto para lá, vai vender mais de lá aqui. Porém, a nossa agricultura, o nosso agro vai vender muito mais para lá. E não é só o agro daqui, é o agro do Brasil, da Argentina e do Uruguai e do Paraguai. O que pode acontecer com a agricultura na Europa? Falir, porque a gente produz muito mais e muito mais barato aqui na América do Sul do que lá. E é isso que os franceses não querem, é isso que os franceses pressionam para o presidente Macron não aceitar o acordo, por mais que ele seja amiguinho do Lula, ficam lá abraçadinhos, tirando fotinha ali na Torre Eiffel, tudo isso daí. O acordo não sai porque há muita pressão do agro francês que vai ser destruído, varrido do mapa, caso o acordo entre em vigor. Por isso essa ideia aqui do Merz, não sei se vai adiante. Agora, a posição dele sobre a Alemanha. A posição dele sobre a Alemanha dentro dessa nova estrutura geopolítica é controle migratório mais rígido, com políticas voltadas para reduzir a entrada irregular e reorganizar a imigração legal no país para que entre legalmente só as pessoas que eles querem que entre e tudo mais. E aqui, ó, está o ministro dele do interior que cuida dessas questões de imigração, o Alexander Dobrindt. Ele realmente está brecando a entrada de um monte de gente. Conseguiram agora aprovar uma lei que era assim: você antes era imigrante, conseguia chegar lá e conseguia trazer toda a sua família depois. Então isso lotava o tanto de imigrante que chegava na Alemanha. Agora ele disse, não é assim não é porque você chegou aqui que tem direito a trazer todo mundo. Vamos ver isso daqui. E fora isso, ele tá barrando milhares de pessoas na própria fronteira, não deixando entrar, que até a Polônia, cadê a Polônia aqui, ó? A Polônia não ficou contente com isso, e outro país também, que tinha muito imigrante lá tentando passar para a Alemanha, e eles não deixaram. Aqui, era aqui embaixo, ó. A Polônia e Luxemburgo não gostou disso daí. Luxemburgo se referindo à sede da União Europeia, e a Polônia porque fica ali do lado da Alemanha. Então, nem a União Europeia gostou disso, que fica aqui, cadê Luxemburgo? Aqui, ó. Luxemburgo, aqui em Bruxelas. Aqui em Luxemburgo não. Luxemburgo, agora me confundi. É Bruxelas a sede da União Europeia. Bruxelas é na Bélgica. Mas Luxemburgo não gostou. Por que Luxemburgo não gostou agora? Não sei. Mas a Polônia não gostou, e a Polônia que tem muitos migrantes e tá aqui do lado, e a Polônia não é muito de aceitar imigrante não. E disse aqui, ó, a Polônia aqui do lado da Alemanha disse, ó, não, aceita aí, pega aí um pouco dos imigrantes que eu fui obrigado a receber aqui também. Aí, com esse novo ministro aqui do interior, tá dizendo, não, vamos bloquear a entrada de muitos e vamos selecionar quem entra no país aqui da gente. Por quê? Por que eles estão fazendo isso? Para garantir a segurança social dos seus próprios cidadãos e dizendo, nós não aguentamos todo mundo, nós não temos
lugar para todo mundo. Migração na Alemanha, chegamos ao limite. Não tem como o sistema alemão aguentar tantos imigrantes. E assim nós conseguimos preservar a segurança social para a nossa população, o estado de bem-estar, da saúde, educação, infraestrutura para a população local. Mas se a gente aceita gente de todo lugar do mundo, isso aí não vai dar. Saindo do tema da migração, outra coisa que essa nova doutrina geopolítica do Friedrich Merz, do governo alemão, trouxe é a tentativa de mais modernização do parque industrial alemão, trazendo de novas indústrias para a Alemanha, por isso ele põe mais investimento nas empresas alemãs, redução do custo da energia, porque com a guerra entre a Rússia e a Alemanha subiu muito o custo da energia, ela tinha 2 grandes gasodutos com a Rússia, um foi explodido pelos ucranianos e outro foi fechado, que é justamente o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, então isso fez com que a energia ficasse muito mais cara na Alemanha, muita indústria saindo da Alemanha para produzir em outro lugar mais barato, e ele está dizendo, vou conseguir baixar o custo da energia, talvez voltando com a energia, usar a energia nuclear que eles tiraram, não sei, ele vai tentar dar seu jeito lá e diminuir a burocratização para ficar mais fácil negociar na Alemanha. Resumidamente, vamos investir mais na economia, para facilitar as empresas a voltarem para a Alemanha. Vamos investir no nosso exército para ficar muito mais forte. Isso aqui é o que dá medo de parte da Alemanha. E vamos bloquear a entrada de tanto imigrante. Vamos selecionar que imigrante entra aqui e quem não vai entrar na Alemanha. É isso aí, a nova doutrina geopolítica da Alemanha, a doutrina da nova normalidade. Isso aí pode subir as tensões no mundo? Pode. Aí, justamente por essa questão do aumento do gasto em defesa. Pode ser ruim para o Brasil esse acordo? Pode ser ruim, mas pode ser bom também, dependendo como a gente faz aquele acordo que eles querem de livre comércio entre a União Europeia e o Brasil. Vamos ver aí, depende de quem está no poder e se sabe negociar ou não. A gente tem que ver também. E a nova doutrina, tudo isso daí, pode ser levado à frente ou não, depende dos outros governos que estejam ali juntamente na Europa, que vão influenciar de como é recepcionado essas ideias da Alemanha ou não pelos outros países da União Europeia. Mas lembrando, a Alemanha é a líder da Europa, então ela meio que pressiona os outros países para aceitar por ser a maior economia e quem mantém boa parte dos países na Europa. Agora a questão é, no gasto militar, todo mundo está tendo que subir a 3,5% e chegar até 5% em 2035 com o gasto do seu PIB. Quem não quis fazer isso? A Espanha, até deu treta. Veja aqui, ó, vou deixar nesse vídeo aqui para você ver justamente... Nesse vídeo aqui não, nesse aqui, ó. Vou deixar para você ver justamente sobre isso, como que foi essa reunião entre os membros da OTAN e como Pedro Sánchez peitou o Trump lá, dizendo que ele não vai saber, não vai subir, não quer nem saber, e o Trump, não vai subir sem eu, estou dizendo, eu sou o presidente dos Estados Unidos, eu que mando nisso daqui, e vai ter que subir sim, e aí tem a tretinha ali, e você vai ver, mas no final todos os países vão subir, só a Espanha que está se resistindo a tudo isso. Veja aqui nesse vídeo, te vejo lá, deixa nos comentários o que você achou da nova doutrina alemã. Eu sou o professor Gessé Santiago e tento entender tudo isso daqui, mas também juntamente com vocês.